O período reprodutivo de uma lavoura de soja é muito importante para a produção. É a fase que vai desde o florescimento, passando pela formação das vagens e chega ao enchimento de grãos, onde define a produtividade final. Então, esse período merece atenção e cuidados especiais. Mas sabe quanto as flores de soja podem render para o bolso do produtor? Qualquer desequilíbrio pode causar grande perda de estruturas e prejuízos em rendimento. A genética da soja vem demonstrando alto teto produtivo e rendimentos conhecidos nos desafios do SESB. O SESB ele surge com uma missão muito clara, que é prescrutar o potencial produtivo da soja no Brasil em condições sustentáveis. E, obviamente, isto depende de uma série de fatores, mas principalmente depende de genética, do potencial produtivo. O campeão e recordista no Brasil foi um paranaense que alcançou na safra 16-17 149,08 sacas por hectare. Ele tirou tudo isso de uma área como um campo de futebol. Potenciais assim só são alcançados porque as plantas produzem flores. As plantas demandam algumas necessidades que, se não forem atendidas, causam estresse e perda de produtividade. O problema é até 84% de todas as estruturas reprodutivas formadas que podem ser abortadas naturalmente, como forma de controle da planta, de acordo com a disponibilidade de fatores que ela precisa, seja água, temperatura, luminosidade e do manejo que vai depender de época de semeadura, adubação, controle de pragas e plantas daninhas. O produtor tem que enfrentar e contornar todos esses desafios. A questão toda é montar um sistema produtivo em que a gente consiga trabalhar com um teto máximo de produtividade, aquela oferta que uma determinada cultivar, um determinado genótipo de soja oferece naquele ambiente, e trabalhar com condições agronômicas que permitam oferecer nutrição adequada, proteção fitossanitária adequada e que também ajude a delimitar riscos, a diminuir riscos. Os principais fatores envolvidos na fixação de flores e vagens de soja são a disponibilidade de nutrientes e de fotoassimilados, a competição por carboidratos e nutrientes entre os órgãos da planta ou condições ambientais que prejudicam a produção de fotoassimilados e a absorção e translocação de nutrientes podem levar a uma deficiência destes para as estruturas reprodutivas e provocar o abortamento. Outro fator preocupante é o estresse hídrico. Diante desse cenário, a pesquisa se mostra extremamente necessária. Muito dessa expansão ocorreu em áreas que, num determinado momento, existia um problema de estresse hídrico, né? E aí a pesquisa teve que dar resposta, tanto em termos de genética, quanto em termos de manejo. Como é um processo contínuo e recorrente, né, a cada ano você está avaliando diferentes indivíduos, diferentes plantas, né, no processo de melhoramento. Então vai ter ano que vai ter um estresse hídrico e você só vai levar para frente aqueles que forem melhores naquela condição. Lógico que sempre visando, a maioria das vezes você está visando ganhos em produtividade. Cálcio e boro são essenciais para a formação do tubo polínico e fecundação do ovário pelo grão de pólen, dando origem às vagens. As plantas de soja, na época reprodutiva, apresentam grande demanda por nitrogênio. Dessa forma, é necessário que os nódulos localizados nas raízes estejam em boas condições para a realização da fixação biológica. O equilíbrio da adubação com macro e micronutrientes é essencial para que a planta se desenvolva e atenda às demandas desse período de forma mais eficiente. O magnésio, além de ser essencial para a fotossíntese, é um nutriente que atua diretamente no transporte de fotoassimilados das folhas para os drenos. Essa ação pode fazer a diferença na produtividade. A planta em pleno vigor, em pleno desenvolvimento, na soja, a lavoura como um todo, ela forma um dossel ali, um mar de folhas que e aquelas folhas do baixeiro, elas não pegam mais radiação suficiente e começam a senescer, às vezes, antes da planta conseguir
captar, fazer o fotoassimilado, né, a alimentação como um todo, o nutriente chegar para nutrir de uma forma mais adequada e ocorrer o enchimento de grãos mais adequado das vagens, né, daquela planta. Então, considerando uma população de 200 mil plantas por hectare numa lavoura de soja, onde uma flor vai dar origem a uma vagem de 3 grãos e o peso de 1.000 grãos deve ser de 180 gramas. Uma flor a mais por planta pode trazer um incremento de produtividade de 1,8 sacas por hectare. Assim, garantindo a fixação de uma flor a mais por planta, se alcança um ganho médio de R$ 226,80 por hectare, adotando o preço da saca de soja futura de R$ 126. Esse é o valor de uma flor de soja.